Olá, boa noite. É notícia e entrevista o economista Aloysio Mercadante. Ele é o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mercadante foi deputado federal, senador, foi ministro de Estado no governo Dilma. Chefiou 3 pastas: Ciência e Tecnologia, Educação e Casa Civil. Boa noite, Mercadante. Boa noite, Kenny. Agradeço aqui o convite. Para a gente é uma honra vir aqui para o Rio, entrevistar o Mercadante na sede do BNDES. Estamos gravando durante o dia, por isso você está vendo essa luz atrás aqui. É a última entrevista da temporada de 2023, uma entrevista que a gente vai fazer um balanço do ano e das ações do banco. Mercadante, para começar, qual que é a diferença do BNDES da gestão Bolsonaro para o BNDES da gestão Lula? Eu acho que na gestão Bolsonaro havia uma clara determinação, que eu acho que começa com o golpe, com a entrada da chamada Ponte para o Futuro lá no governo Temer, de apequenar e, se possível, eliminar o banco. O banco, ele vinha numa trajetória decrescente com vários mecanismos que estão exaurindo o banco. O primeiro mecanismo foi uma decisão do Tribunal de Contas da União de que o banco devia devolver todos os subsídios que recebeu. Então, sem correção monetária, foram mais ou menos 400 bilhões, o banco já transferiu para o Tesouro 670 bilhões de reais. E se corrigir, é 1 trilhão e 50 bilhões de reais em 6 anos. Que era dinheiro que o banco poderia emprestar. Dinheiro que é o papel do banco emprestar para a micro e pequena empresa, para a agricultura, para gerar emprego, para gerar renda. Não faz nenhum sentido o banco financiar o Tesouro. Isso não é papel do Banco de Desenvolvimento. São mais de 500 bancos no mundo. Um ativo de 18 trilhões e 700 bilhões de dólares, que responde por 10% do investimento global. Nenhum banco de desenvolvimento paga imposto como o BNDES paga. Nenhum banco de desenvolvimento no mundo paga 60% de dividendo, como pagava na época do Bolsonaro, Paulo Guedes, e com esse mecanismo de devolver subsídio. Dou um exemplo para você. Os Estados Unidos, eles se deram conta que o neoliberalismo, aquela agenda de Estado mínimo, globalização, estava desindustrializando o país. A China, que fez o contrário, emergiu como uma grande potência econômica e estão tentando se reindustrializar. Qual é o principal instrumento? 383 bilhões de dólares esse ano de subsídio. 230 bilhões de dólares de subsídio para microprocessadores. E nós não só não temos, como tínhamos que devolver os recursos que deveriam, pelo menos, ter um crédito. Você mudou isso? Então, isso mudou. Quero agradecer ao Tribunal de Contas da União, especialmente ao presidente Bruno Dantas, que foi reeleito merecidamente no tribunal. Eles parcelaram a última parcela de 22 bilhões e 600 milhões. Foi fundamental. Segunda medida muito importante é do Congresso Nacional. Nós aprovamos por unanimidade no Senado e na Câmara a TR, a taxa referencial de juros para inovação, que é uma taxa de 2%, 3% ao ano. Por quê? Porque inovação é risco. Você desenvolver um processo, um produto novo, você não sabe se o empresário vai chegar. Se você colocar a taxa de juros, e a nossa taxa era a maior taxa de juros real do mundo, não vai ter inovação no país. Sem inovação, não tem indústria, não tem economia no século XXI. Então, acho que essa também foi uma medida muito importante. Nós conseguimos reduzir os dividendos de 60% para 25%, mais recursos para empréstimo. O presidente Lula abriu uma grande janela de oportunidade para o Brasil. Dou um exemplo para o BNDES. Nós já contratamos esse ano 3 bilhões e 400 milhões de dólares de apoio internacional ao banco. Mais ou menos em torno aí de 16, 17 bilhões de reais. E temos em processo de contratação mais 3,9 bilhões. Então, eu estou falando de 36 bilhões de reais de dinheiro novo para o banco para financiar a economia. Então, isso é fundamental para ter esse crescimento espetacular que nós tivemos esse ano. Por exemplo, as consultas no banco cresceram quase 100%, projetos que estão entrando. As aprovações, mais de 40%. Nós estamos indo para... Tivemos 96 bilhões de desembolso no ano passado, estamos indo para 145 bilhões de aprovaçes esse ano. É um crescimento muito forte. Você pega, por exemplo, pegar um dado aqui para você, saneamento básico, que é um grande tema do Brasil. O ano passado foram 1 bilhão 218 milhões de reais. Esse ano, 10 bilhões 354, ou seja, 850% a mais de recursos para saneamento. Estradas, rodovias, foram 2 bilhões e 100 no ano passado, 14 bilhões e 100 esse ano. 646% a mais em rodovias. E isso em todas as áreas, por exemplo, na parte de exportações de bens, aumentou mais de 230%, especialmente a Amarela está num ano extraordinário. Então, em todas as áreas do banco, micro e pequena empresa,
cooperativas. Isso é um ponto agro. importante, Mercadante, porque tinha uma imagem de que o banco o BNDES era um banco que só os grandes empresários conseguiam acessar, que o pequeno e o microempresário não conseguiam. Você mudou isso? Muito. 40% de todos os empréstimos do banco foram para micro, pequena e média empresa esse ano. E com um diferencial. O FGI, que é o Fundo Garantidor de Empréstimo, PEAC, é um mecanismo de garantia para o empréstimo. Como é que ele funciona? Nós trabalhamos com 70 bancos na rede. Quando os bancos vão emprestar, se é micro, pequena e média empresa, o BNDES garante até 80% da operação, dependendo. Ele dá um aval. Ele dá um aval, com isso nós destravamos 26 bilhões de reais de crédito, principalmente depois da fraude das americanas, que houve uma grande aversão ao risco. Então, o banco, além daquilo que nós emprestamos, nós garantimos o empréstimo. E uma outra coisa, querido, que ninguém discute, vale a pena depois você fazer uma matéria especial, é o cooperativismo no Brasil. Hoje nós temos 20 milhões de brasileiros organizados em cooperativa. Agrícola, de compras, industrial, de serviços. O BNDES tem uma carteira de 32 bilhões de reais. As cooperativas, elas são um grande motor para o micro e o pequeno. Nós temos 1000 cidades no Brasil que não tem nenhum serviço bancário mais, não tem agência, não tem nada, só tem cooperativa, cooperativa de crédito, cooperativa agrícola. Então, o BNDES também é o banco das cooperativas, com isso a gente consegue chegar no micro e no pequeno, e é a melhor forma do micro e o pequeno crescerem é com o cooperativismo. Mercadante, o Brasil exporta bastante commodities, ok, é importante, mas é importante exportar produtos de maior valor agregado. Aí o presidente Lula, e você também tem batido muito na tecla, falado da importância de reindustrializar o Brasil. Né? Você acabou de falar isso agora. Quando isso vai para o debate público, muitas vezes falam assim, isso significa dar dinheiro do Estado para empreendimentos privados, isso no final diminui a competitividade das empresas brasileiras, isso está errado. Né? A gente viu, você acabou de citar, países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, usam subsídios para se reindustrializar. Países em desenvolvimento fizeram isso com sucesso, como a Coreia, a China, que tem uma economia planificada, faz. Né? O Brasil é uma economia de mercado. Como reindustrializar o Brasil sem que isso signifique privatizar os lucros, como muitas vezes isso é taxado assim? Baixa o risco e recebe um dinheiro do Estado. Kennedy, o Brasil foi o país que mais cresceu em toda a economia mundial durante 40 anos. Aquele período do Getúlio, que é quando começa o processo de industrialização, substituição de importações, depois da crise do café nos anos 30, ali você teve a criação da Vale, maior mineradora do mundo, a CSN, maior empresa siderúrgica da América Latina, do BNDES, depois quando o Getúlio volta, de 50 a 54, a Petrobras, então, foi a Álcalis, enfim, a criação do Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho. Foi um período em que o Estado Nacional cresceu e ajudou a financiar e alavancar a indústria. O plano de metas do Juscelino Kubitschek, que foi elaborado aqui no BNDES, foi Celso Furtado e Roberto Campos, foi um grande momento de industrialização do país, de um salto, 50 anos em si. Então, o Brasil sabe dessa história. Mesmo o período militar, você pegar a ditadura, o João Paulo Reis Veloso coordenou aqui o segundo PND, feito também aqui no BNDES, que foi um período de crescimento extraordinário da indústria brasileira. Então, o Brasil vinha numa trajetória de crescimento. Quando o país vive a hiperinflação, a saída desse processo, foi a adesão à ideia do consenso de Washington, Estado mínimo, abertura comercial, coisa que os Estados Unidos abandonou completamente. Eu quero que as pessoas leiam o Jack Sullivan, que é o coordenador da Segurança Nacional do governo Biden, que ele diz explicitamente, nós vamos fazer política industrial explícita, nós vamos ter defesa comercial, nós vamos botar subsídio, porque os concorrentes fazem. A China virou a maior economia do mundo numa relação Estado-mercado, que é exatamente o que a Coreia fez e outros países exitosamente. Então nós temos que acabar com essa ideia de oposição ao Estado, tem que ter parceria. O mercado ele tem que induzir o setor privado, ele tem que alavancar. E no caso do BNDES, uma crítica associada a essa, não, o BNDES é uma caixa preta, me desculpe. 8 mil entes públicos foram investigados pelo Tribunal de Contas Municipal, Estadual e Federal. BNDES, a instituição pública mais transparente do Brasil. E a CGU fez a mesma pesquisa com os órgãos federais. BNDES mais transparente do Brasil. Então, duas instituições de controle externo chegaram à mesma conclusão. O BNDES hoje é um aquário. Então, tudo que a gente fala e mostra, pode entrar no portal, verificar e checar, e nós estamos melhorando cada vez mais os serviços digitais, que agiliza muito o crédito e investimento. Então, precisa de uma nova participação do Estado no mercado, e tem que reindustrializar o Brasil.
Sem indústria, você não tem valor agregado, você não tem pesquisa, você não tem um mercado de trabalho qualificado. Então, nós já somos um grande produtor agrícola no planeta, grande exportador de proteína, de grãos. Nós precisamos agora impulsionar a indústria, inclusive a agroindústria, fertilizantes, máquinas, equipamentos, a indústria de processar os alimentos e, sobretudo, resgatar uma indústria que teve um papel histórico decisivo e que o Brasil tem todas as condições de liderar. Está tendo uma grande reorganização das cadeias globais de valor, como aconteceu no pós-guerra. O Brasil tem que disputar e o presidente Lula abriu essa janela de oportunidade para que a gente faça isso. Uma coisa importante para isso é financiar a exportação de serviços e bens, né? Países ricos fazem isso, ou seja, financiam que as suas empresas façam obras na África, na América Latina, países europeus fizeram. No Brasil, por causa da Operação Lava Jato, porque houve, de fato, atraso de pagamentos de empréstimos feitos para Cuba e para a Venezuela, tem uma demonização. Por que o Brasil financia uma obra que é feita na Colômbia ou uma obra que é feita na África? A Mercadante explica por que é bom negócio financiar o serviço, ou seja, serviço de engenharia que a gente faz no exterior, bens que são produzidos aqui no Brasil. Ok, primeiro, cerca de 90 países no mundo, os países mais ricos todos, têm um Exim Bank. Tem um banco só voltado para exportação, que é o projeto de lei que nós mandamos para o Congresso, para o BNDES ter um Exim Bank, quer dizer, uma subsidiária só para financiar as exportações. Primeira questão, por que nós temos que exportar? Porque 98% da economia está fora do Brasil. O Brasil é 2% da economia mundial. Se as empresas brasileiras não disputarem esse mercado, elas não vão ter escala, não vão ter competitividade, não vão ter produtividade para sobreviver. Nós vamos estar sempre sendo presa. Nós vamos estar sempre vendendo empresas em vez da gente comprar, crescer e ter mais presença. A segunda razão, que é fundamental, é que no caso da construção civil, da engenharia, o Brasil tinha quase 5% da engenharia mundial. Hoje tem 0,5%. Eu dou um exemplo aqui no BNDES. Aqui você está no Rio, você vai ver a ponte Rio-Niterói, tem 8,5 km, a ponte que foi construída pela engenharia brasileira há 50 anos atrás. Hoje tem um projeto aqui, vocês precisam financiar. Estão pedindo para a gente financiar a ponte Itaparica-Salvador. É uma ponte de 12,5 km. Ora, se nós fizermos uma ponte como nós podíamos fazer. Só que agora são duas empreiteiras chinesas. Significa o quê? Equipamento chinês, engenheiro chinês, mão de obra chinês, tecnologia que vai se acumulando e fica fora. E tinha que ser feito pela empresa. Nós fizemos Itaipu. Foi o Brasil que deu toda a assessoria para a construção das Três Gargantas, que disputa com o Itaipu a maior hidroelétrica do mundo. Por sinal, o BNDES, a Bloomberg, já divulgou, é o banco que mais financiou energia limpa na história. Quer dizer, tanto hidroelétrica, solar, eólica, por isso que a matriz energética do Brasil é limpa. Se acabar o petróleo, o mundo apaga, os países ricos. O Brasil vai continuar aceso, e nossos carros vão andar com etanol, e agora etanol de segunda geração. Por quê? E vai vir um carro elétrico, um ônibus elétrico, porque tinha um banco público que pensou além do seu tempo, que não pensa só o resultado comercial, que pensa o Brasil, que pensa profundamente o Brasil e que deu esse extraordinário impulso à nossa matriz energética. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da política ambiental, ela passou a ser um destaque com maior clareza. A gente vê na política externa do Lula, quando a gente compara com o Lula... Só voltar uma coisa, só para explicar uma coisa que você falou que eu pulei, que é importante. A Venezuela e Cuba não pagaram o Brasil. É importante você falar disso. É verdade. O Brasil também já decretou moratório, todo mundo esquece. Os países, quando não têm condições de pagar, suspende o pagamento. Mas o país não quebra, depois volta a pagar. E qual que é o percentual disso em relação ao total? É irrelevante, é menos de 1%. A explotação de serviço era menos de 1% do desembolso do banco. E essa inadimplência é absolutamente inexpressiva para o resultado do banco. No caso da Venezuela, é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, basicamente só produz petróleo, e o Brasil passou a exportar muitos produtos. Nós chegamos a ter um superávit com a Venezuela de 38 bilhões de dólares naquele período. É o segundo superávit comercial do Brasil, ou seja, onde a gente mais vende e menos compra. Então, para compensar isso, nós financiamos alguns serviços, uma empresa siderúrgica na área de petróleo, metrô, mas eram empresas brasileiras que eram financiadas. O BNDES nunca financia outro país, nós só financiamos uma empresa que produz, que gera emprego e renda no Brasil. A Venezuela, com o cerco que ela sofreu, tentativa de golpe, como o Trump disse, se ele fosse reeleito, ele tomava o petróleo da Venezuela, quase tomou, sofreram muito, teve uma queda do PIB de 75% em 5 anos. Agora, o ano passado, cresceu 6%, está voltando, já está exportando energia para o Brasil, eles vão pagar.
A mesma coisa é Cuba. Qual era o projeto para Cuba? O Obama estava abrindo Cuba. Então, perto, o turismo em Cuba ia explodir, a economia ia se desenvolver, mas aí o Trump fechou, o Biden não mudou essa política e a criação do porto ficou, a situação econômica de Cuba é mais difícil. Porto de Mariel. Em função desse bloqueio. Mas também, em algum momento, isso vai terminar e o país vem. Então, o Brasil tem que continuar disputando esse mercado internacional. E com os produtos, por exemplo, o ano passado o BNDES financiou 9 aviões da Embraer. Esse ano são mais de 70. São 78 aviões. Acho que é um recorde histórico. O Brasil, a BNDES não está financiando a Boeing, a Bombardier, está financiando a Embraer. Ao contrário, nós estamos disputando o mercado com a Boeing, disputando o mercado com a Airbus. A Embraer é a terceira empresa de aviação no mundo. Isso também é uma coisa para dar orgulho para o brasileiro, né? Construímos o ITA, lá depois da guerra, desenvolvemos depois o CTA, desenvolvemos a Embraer. Só tem 5 países no mundo que produzem aviões com equipamento muito sofisticado, de muita inteligência e muita tecnologia. O Brasil é um deles. Se a gente faz avião, nós conseguimos fazer muitas outras coisas e nós temos que defender a produção do Brasil, a geração de empregos, empresários que estão aqui precisam de crédito, de apoio, de estímulo, para a gente poder fazer o país gerar emprego, que é a grande prioridade. A gente fala um pouquinho do papel do BNDES na política ambiental. Tem esse projeto de recuperação da floresta na Amazônia, que vocês acabaram de lançar na COP28. O Brasil é uma potência ambiental. Isso não é mais só soft power, isso é hard power, diante de tudo que a gente tem enfrentado no mundo. Ele está muito bem posicionado para ser o país mais bem, é o país que tem mais área na zona tropical, que recebe mais sol, mais né, esse tipo de energia. Pode produzir e investir em energias renováveis. No entanto, o Brasil entrou na OPEP como observador, o Lula trouxe um certo desgaste. Tem a questão de extrair o petróleo da margem equatorial, que é apontado como uma contradição, que o Brasil devia ousar mais, né? Devia chegar na COP30 em Belém dizendo, olha, nós vamos abandonar essa questão da extração de petróleo, avançar, né? Você não larga isso de uma hora para outra. Qual que é o papel que o BNDES tem na política ambiental e como você vê essas contradições que são apontadas? Olha, primeiro, o aquecimento global não é mais uma tese acadêmica. Só não vê quem não quer. Nós estamos numa onda de calor gigantesca agora. Aqui no inverno nós chegamos a ter 42 graus de temperatura no Rio, 58 de sensação térmica. Então, e esses extremos significaram uma seca no Rio Grande do Sul, uma perda de 28 bilhões de reais de safra agrícola. Eu fui para a Amazônia, os rios no chão, o Rio Tapajós, o Rio Negro, uma maior seca de 121 anos. E inundações que estão destruindo patrimônio, famílias, equipamentos, etc. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Então, o custo econômico é gigantesco e o risco da vida no planeta está claramente ameaçado se nós não revertermos essa trajetória. Por que o Brasil é decisivo nesse processo? Primeiro, por causa da Amazônia. A Amazônia é 25% das florestas tropicais no mundo, ela é mais 1 grau ou menos 1 grau centígrado na média do planeta. Então, quando o Brasil combate o desmatamento e derrota o negacionismo, que nos isolou diplomaticamente, e o Brasil, 50% das emissões do Brasil é o desmatamento, nós vamos chegar na COP30 cumprindo os nossos compromissos voluntários, que a maioria dos países não vão cumprir. Então, é muito importante. Segundo, o Brasil tem 88% da matriz energética limpa e 47% da matriz energética. Por exemplo, nós temos 88%, somos de longe o país do G20 com a energia mais limpa, com a matriz mais limpa, que é o que vai atrair, por exemplo, os investimentos em hidrogênio verde, que é a nova etapa, o combustível de aviação, combustíveis sintéticos, biocombustível. Então, o Brasil já tem uma tradição no etanol gigantesca, solar, eólica já é uma parte importante da nossa matriz. E isso vai ter um valor muito grande na produção do futuro, porque cada vez o mundo vai exigir mais produtos descarbonizados. O que é que nós lançamos na COP? Nós lançamos um projeto de restauração florestal na Amazônia. Colocamos R$1 bilhão, a meta é chegar a 50 bilhões de reais para plantar 6 milhões de hectares com árvores produtivas e nativas. Para recuperar a área e evitar o ponto de não retorno, salvar a floresta. E tem 164 produtos que vêm da floresta que nós podemos produzir. Sim. Pupunha, açaí, cacau, cupuaçu, enfim. São muitos produtos, borracha, que nós podemos desenvolver gerando renda para a agricultura familiar, mantendo a floresta em pé, e é a única tecnologia para sequestrar carbono de fato. Porque o resto é para evitar a emissão. Isso. Então, a coisa mais simples, você pega na época carbonífera,
a Terra resfriou 8 graus centígrados porque as árvores cresceram. Então ela protege o sol, protege a água e é muito importante e o Brasil pode liderar esse movimento. Lançamos também um programa para 1.800.000 pessoas no Nordeste, feito com a FAO e o FIDA, que é o fundo da ONU, primeiro projeto com o Banco Público foi com o BNDES, para a gente estudar como é que você se adapta a uma região semiárida, porque o mundo está caminhando nessa direção. Então, é um grande laboratório de tecnologia social, de reservação de água, de utilização de reservas de uma flora que é resiliente, que resiste à seca, ao sol. Então, nós estamos com muitos programas, estamos recuperando 9 manguezais com a Petrobras, fizemos um fundo de 42 milhões de reais para o Pantanal. Então, o BNDES está na linha de frente e nós monitoramos todo o crédito agrícola. Hoje o BNDES financia 30% do crédito agrícola. Todo o crédito agrícola tem imagem de satélite, se o proprietário desmatou, ele já não entra nem no início do processo. Sobre o petróleo. Essa matriz de petróleo, de energia fóssil, tem mais de um século. Então todos os aviões que voam são a petróleo. Os navios são todos a petróleo. Tem um que, é a vela, é verdade, 10% da energia só tem um no planeta. Todos os caminhões que trafegam são a diesel. Os ônibus, o Brasil é o segundo país que mais anda de ônibus no planeta. Nós temos 117 mil ônibus aqui para trocar e nós produzimos 52% dos ônibus da América Latina. Nós temos que passar para o ônibus elétrico, mas ainda é a diesel. Quando sobe o preço da gasolina, a gente viu o que acontece com a inflação. Quando sobe o preço do diesel e as pessoas vão para o posto de gasolina protestar. Então, o petróleo ainda é muito importante. É uma transição. Dele, por exemplo, esse ano, sabe quanto aumentou o consumo de petróleo? 11 milhões de barris. Aumento brutal de consumo. Então, nós estamos substituindo a energia, substituindo o ônibus, nós vamos ter que substituir automóvel, substituir caminhões, mas é um processo. O SAF, combustível de aviação, está todo mundo tentando chegar, mas ainda não chegou na escala e no valor. Então, o petróleo ele é imprescindível ainda nessa transição. E 3 mil produtos ainda dependem de petróleo. Então, o que o Brasil tem que fazer? Nós temos que usar bem o petróleo para financiar e acelerar a proteção da Amazônia, proteção dos nossos ecossistemas e financiar a transição energética. Então, a reserva da Foz da Amazônia não é diferente daqui do litoral do Rio de Janeiro. Porque você acha que tem que extrair, então? Não, na época do pré-sal, eu vivi esse debate. Sim. Diziam assim, não, o petróleo vai destruir o turismo no Rio de Janeiro. Eu tentava explicar, olha, nem com luneta você vai ver uma plataforma de petróleo, porque está a mais de 200 quilômetros e a terra é curva. Eu sei que tem gente que acha que a terra é plana, tal. No bolsonarismo tem vários, mas é curva. Então, nunca teve acidente, não teve nenhum. 2 mil postos que a Petrobras já fez. Sabe qual é o país que mais cresceu no planeta esse ano? É a Guiana. Sabe por quê? Porque descobriu o petróleo. Sabe qual é o estado mais pobre do Brasil? É o Amapá. Sabe qual é a diferença? É que um está produzindo e o outro não, porque as reservas provavelmente são as mesmas. Então nós temos que produzir, mas não é só produzir, é financiar, como a Noruega fez. Qual é a maior contribuição do Fundo Amazônia para preservar a Amazônia? A Noruega. De onde vem? Do petróleo. Então, o petróleo tem que financiar a transição energética, educação, ciência e tecnologia. Deixa eu complicar. E eu acho que esse recurso é importante ainda para essa transição, porque nós não estamos diante de uma ruptura energética, mas uma transição. E o petróleo só vai desaparecer, como nós estamos fazendo, e estou falando com a autoridade de um banco, que é o banco que mais financiou energia limpa e renovável na história do planeta. É esse aqui, esse banco. Isso é Bloomberg, tem várias pesquisas mostrando isso. Por isso que a nossa matriz energética é limpa. Deixa eu fazer uma provocação no sentido contrário. Ao mesmo tempo em que a gente está discutindo a transição para uma economia verde, a gente tem que resgatar os mais pobres. Tem muita pobreza no mundo ainda. O planeta já consome recursos numa proporção que a gente precisaria de mais meia terra para atender a demanda pelos recursos renováveis. Como é que a gente combina a transição para uma economia verde com o resgate dos mais pobres, sem negar para esses mais pobres os benefícios que os ricos já conquistaram quando consumiram os recursos do planeta? Como é que a gente combina isso, Mercadante? Distribuindo renda, riqueza e poder. Distribuindo informação também, que é difícil. Isso. Né? Porque as informações também são blindadas para que a maioria não entenda que precisa distribuir. Isso. Então, nós precisamos de políticas públicas que precisa mais programa como o seu debater as coisas com profundidade no Brasil. Nós precisamos de políticas públicas que distribuam renda e riqueza.
Nós precisamos de Bolsa Família, salário mínimo, de emprego, de reforma agrária, de educação em tempo integral de qualidade. São essas políticas que vão permitir, porque tem uma minoria no mundo que está construindo foguete para ir embora da Terra, mas nós vamos ficar aqui. A ampla maioria do planeta vai ficar aqui. Não tem muita alternativa por enquanto. O dono do Facebook está fazendo um bunker, parece que no Havaí, de mais de $1 bilhão para poder pensar nele. Ele está pensando nesse, o outro está indo para Marte, está fazendo foguetes para ir para fora e tal. Nós temos que pegar essa riqueza, distribuir melhor e cuidar da terra, proteger a terra. Por isso o esforço do banco em uma economia descarbonizada, uma agricultura que não desmate, recuperar a Amazônia, reflorestar, produzir energia limpa. Então, nós não temos tanto tempo. Eu era presidente do Centro Acadêmico na USP em 1973, há 50 anos atrás. É a primeira vez que eu vi a ONU falar Dia Internacional do Meio Ambiente, uma só terra. Então, nesse meio século, nós fizemos muito pouco. Nós não temos mais meio século. Nossos filhos, meus netos, não tem mais esse tempo histórico. Então, nós temos que proteger a terra mesmo, proteger o meio ambiente e usar a riqueza que nós temos para distribuir, para fazer uma sociedade mais solidária, mais generosa, mas para garantir no futuro as condições de vida da população, que é preservar o meio ambiente. Não tem outro caminho. E o Brasil tem que liderar essa agenda. O Brasil tem que ser o primeiro país do G20 a emissões zero, não emite mais nenhum carbono, ao contrário, nós podemos sequestrar reflorestando. Mercadante, o programa está muito curto para tanto tema que eu quero discutir com você. Tem um que eu queria que você falasse rapidamente, porque eu quero ir para um bloco sobre política depois. Você também tem uma carreira política longa e eu quero te ouvir a respeito disso. O presidente Lula comprou uma briga com o Banco Central, conseguiu a redução da taxa Selic. Ela está hoje em 11,75% ao ano. Ainda é alta. E tem muita gente que acha que o Banco Central devia ser mais ousado. Ele também, na semana passada, falou: mercadante, empresta mais, diminui essa taxa de juros aí. Tem a TLP, tem mais ou menos o acumulado do IPCA em 12 meses, mais 5,56% ao ano. Dá quase 10% ali. Um pouquinho abaixo da Selic. Dá para diminuir a taxa do BNDES? Você acha que deveria se acelerar o processo de queda da taxa básica de juros no Banco Central? Olha, deixa eu pegar nós entramos no governo, o mercado dizia que o país ia crescer 0,8%. O país vai se estagnar. Está crescendo mais de 3%, vai crescer provavelmente mais de 3% esse ano. A inflação, o mercado projetava 5,6% do IPCA. Está em 4,6%. O câmbio chegou a 5,5%. Está descontrolando, está 4,9%. A Bolsa chegou a 930 pontos. 980 pontos. Hoje está a 130 pontos. Recorde histórico, vou repetir, recorde histórico na Bolsa de Valores, como diziam aí os negacionistas do mercado financeiro. Incrível, porque agora está tudo quietinho, porque não tem o que falar. Então, nós geramos quase 2 milhões de novos empregos. O salário mínimo voltou a crescer, a massa salarial voltou a crescer. E o país não cresce mais rápido por causa da taxa de juros. O BNDES aumentou em 40% as aprovações, aumentando o desembolso, estou dando dado para vocês, com a maior taxa de juros do mundo. E não precisava disso, os dados estão mostrando, a inflação caiu. Se cair a taxa de juros, a inflação volta, nada. É uma especulação, é um interesse financeiro que nós precisamos discutir. O sistema financeiro tem que servir à sociedade e não servir da produção. Então, é muito importante ter uma trajetória de queda. Acho que o ministro Haddad fez um grande trabalho para melhorar o ambiente macroeconômico do Brasil. A taxa de juros está numa tardia, mas está caindo numa trajetória totalmente sustentável. Eu pego um outro dado importante. O risco Brasil era de 254 pontos, está 138. Isso aqui é a taxa de juros futuro. Caiu mais da metade, então tem espaço para cair os juros mais rápido. E estão caindo, felizmente, e isso vai ajudar que a gente possa continuar crescendo. E reduz também a taxa do BNDES. A taxa do BNDES, assim, nós temos hoje a TR, que aprovamos no Congresso, agora aprovamos na LDO a única emenda do governo, assim, dos ministérios, que foi aprovado com apoio da Fazenda, a LCD, Letra de Crédito para o Desenvolvimento. A gente vai captar mercado sem pagar imposto de renda para poder baratear o nosso crédito. A Comissão de Agricultura aprovou por unanimidade o BNDES emitir letra de crédito agrícola, que traria mais recursos para financiamento agrícola. Então, esses instrumentos vão permitir a gente captar no mercado mais recursos. Agora, para ter uma taxa de juros mais barata para alguns setores estratégicos,
só se o Congresso decidir. O banco não tem, a diretoria não tem essa liberdade. Nós conseguimos 2 instrumentos importantes. O Fundo Amazônia, que é dinheiro sem juros, que é um dinheiro não reembolsável, que a gente transfere para as comunidades, para reflorestamento, para projetos especiais. Demos para a Polícia Federal combater o desmatamento, demos para os corpos de bombeiro, demos para as PMs para combater o desmatamento, as quadrilhas, o crime organizado. E o Fundo Clima. A Fazenda emitiu 2 bilhões de dólares, ela faz o hedge, ou seja, ela tira o risco cambial, e aí nós vamos ter uma taxa de juros de 6,15% em média, bem mais baixa do que a taxa de mercado. E o BNDES está criando linhas especiais, linhas em dólar para quem exporta. Aí é uma taxa de juros 6, 7% ao ano, 12 anos, 2 anos de carência, indexado no câmbio. Como ele recebe em dólar, ele se financia em dólar, ele está protegido, e a gente consegue fazer uma taxa de juros bem mais baixa. Mercadante, o presidente Lula, na primeira entrevista do ano para o A Notícia, disse que se ele tiver saúde e que se for necessário para enfrentar a extrema-direita, ele seria candidato à reeleição em 2026. Ele falou, olha, não é o que eu quero, mas se for necessário para derrotar a extrema-direita, eu serei, e vai depender de a minha saúde estar num bom estado. Ele acabou de fazer uma cirurgia agora, está até com mais vitalidade. Você acha que o Lula tem que se candidatar à reeleição? Eu acho, primeiro, assim, acho que o Lula está para a história do Brasil, como o Gandhi está para a Índia, o Mandela está para a África do Sul, como as grandes lideranças na América Latina. É difícil você encontrar na história alguém com esse perfil, né? Da onde ele partiu, a trajetória que ele teve e o que ele construiu. Ele foi o presidente mais bem avaliado na história do Brasil. E nesse ano, outra coisa das pesquisas, ele está melhor avaliado do que no primeiro ano quando ele começou. Né? Então nós já estamos reconstruindo o Brasil, apesar de uma herança pesada que nós recebemos, para poder entregar excelentes resultados. E eu mostrei aqui alguns indicadores. Então, eu tenho certeza que ele chegará no final do seu mandato e o povo pedindo para o Lula continuar. Acho que vai começar aquela campanha de novo, deixa o homem trabalhar, fica Lula e tal. E eu aprendi uma coisa na vida pública, cargo majoritário, você não escolhe se é escolhido ou não, e você não controla isso. Então, eu acho que tem que deixar o rio fluir, acho que nós vamos fazer um grande governo, acho que vai ter um apoio ainda maior do que nós tivemos, foi uma eleição difícil, disputada, a máquina política, os ataques que ele sofreu ao longo desse período, mas está aí, o Lula está de volta, o mundo aplaudindo, precisa de liderança política, então é muito difícil encontrar alguém com o talento, com a visão estratégica e com a presença que ele tem hoje num planeta que precisa de liderança. Então, acho que não é só o Brasil, o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, que precisam do Lula. O planeta precisa do Lula. Você teve muito tempo no Congresso. A gente viu recentemente algumas derrotas do governo no Congresso, apesar de o governo ter maioria. Aí você fala, mas que maioria é essa que vai lá e derruba o veto do presidente, por exemplo, ao fim da desoneração da folha de pagamento, né? A imprensa cobra rigor fiscal do Haddad, mas ao mesmo tempo quer desonerar a folha de pagamento, que no fundo significa ter um benefício tributário. Como lidar, Mercadante, com esse Congresso mais conservador e enfrentar o risco, por exemplo, que uma extrema-direita ou que esse conservadorismo pode se oferecer em 2026? Olha, querido, eu acho que primeiro nessa questão da desoneração, tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que imposto ninguém gosta, né? Se chamasse, se alguém gostasse, ia chamar voluntário, caridoso, solidário, chama imposto. Então ninguém gosta. Mas precisa arrecadar para poder financiar investimento, educação, saúde, infraestrutura. Tem uma certa hipocrisia de uma parte grande do empresariado e do mercado financeiro e da imprensa. Então, tem que ter ajuste fiscal, está lá o Haddad lutando para ter responsabilidade fiscal, o Lula lutando para ter responsabilidade fiscal, mas quando chega em desonerar, aí todo mundo pede para desonerar e reduzir imposto, o que significa menor condição de superávit primário. Mas eu acho que o Congresso construiu uma boa solução de fixar um nível de despesa para o ano que vem. Então, eu acho que está protegido muito de acordo com o que era o arcabouço fiscal, que quando a economia está num ritmo de aceleração, você não pode gastar menos que 0,6% do orçamento do ano anterior. Então, eu acho que teve um bom desenho. A renovação do Congresso, ela não é fácil. Porque quando eu cheguei no Congresso, era outro tempo, né? Eu cheguei em 90. É verdade que tinha o Bolsonaro, cheguei junto com ele. Mas na Comissão de Economia, por exemplo, tinha o Collor. O Collor era presidente, nós fizemos um impeachment do Collor. Mas tinha o Delfim, tinha o Serra, tinha o Roberto Campos, tinha o Luiz Eduardo Magalhães, tinha o
tinha uma qualidade, o César Maia, tinha uma qualidade de debate. Você debatia política pública, você discutia ideias, você discutia perspectiva. E hoje eu sinto que o sujeito está afim de uma frase de efeito para botar na fake news da rede social. Quer dizer, as pessoas não estão discutindo o Brasil, o futuro, falta um pouco essa mediação, mas, ao mesmo tempo, esse Congresso teve uma parlamentarização do orçamento. Isso. O Congresso se apropria do orçamento, as emendas, essa emenda PIX vai para o caixa da prefeitura, com isso você financia os vereadores e prefeitos que vão ser eleitos, que depois farão as campanhas dos deputados. E senadores menos, porque é um voto majoritário. Então, é uma dinâmica, mais o fundo eleitoral, muito amarrada. Então, não é fácil alguém que não tem estrutura, não tem mandato, não tem emenda, furar essa barreira e se eleger. Eu acho que ficou muito mais difícil antes, era outra dinâmica. Mas é isso que nós temos. Então, eu acho que as mudanças vão ser mais lentas. E o governo tem que negociar com o Congresso que foi eleito. Está certíssimo Lula. Tanto na composição do Ministério, de buscar... O que eu acho que nas emendas não é acabar com as emendas. Isso é um erro. O cara foi eleito, tem direito a aportar recursos no emenda. Mas tinha que definir quais são os projetos prioritários e critérios republicanos e transparentes para que esses recursos realmente se encaminhem para o que é a prioridade do Brasil e não fique uma coisa que não tem visibilidade, não tem transparência e não tem perspectiva. Mas eu acho que vai evoluir, vai melhorar. Acho que a eleição municipal ainda vai ter muito peso dessa estrutura, mas também eu acho que vai ter uma evolução importante. Eu vejo com otimismo o futuro político, mas não é simples e é lento, por causa que é uma estrutura muito blindada. Você já concorreu ao governo de São Paulo, já foi candidato a vice-presidente da República, foi senador e deputado durante bastante tempo. Você pensa em voltar, Mercadante, à política eleitoral? Isso está no teu horizonte, por exemplo, para 2026? Querido, para eu demonstrar que não passa no meu... Primeira coisa que eu acho que é importante, não confundir o RJ com o CNPJ. Então, eu hoje defendo o BNDES, faço o BNDES, eu não tenho nenhum projeto pessoal. Zero. Cheguei numa fase da minha vida que já tive todas as experiências possíveis. Eu sou favorável à renovação, acho que tem que vir novos nomes e estou muito bem aonde eu estou. E para demonstrar isso é o seguinte, eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho rede social e não faço... Mas deveria, hein? Não, todo mundo acha que deveria. Desde 2010 que eu não tenho, eu era o maior Twitter do Congresso desde 2010. Eu acho que é uma demonstração cabal, que não é o meu projeto. Eu acho que eu contribuo onde eu estou. Por exemplo, coordenei o programa de governo, coordenei os grupos de trabalho da transição, a parte técnica junto com o Alckmin e a Gleisi, que acho que foi excelente. Entregamos para cada ministro um diagnóstico que tinha que ser revogado, as principais medidas que eu acho que permitiu o governo começar mais rápido. E estou num banco que, além do empréstimo, sempre foi um centro de formulação de políticas públicas. Te dou um exemplo. Nós fizemos aqui um encontro com o Supremo Tribunal Federal e estamos fazendo estudos a pedido do presidente do Supremo, ministro Barroso, a ministra do STJ, sobre os presídios e sobre a litigância do Estado brasileiro, que é muito alta. Fizemos um encontro aqui com a defesa, sobre o Complexo Industrial da Defesa, com todos os comandantes das Forças Armadas, principais quadros das 3 armas. Criamos uma comissão de trabalho para ver como retomar, como fazer a inovação tecnológica, como impulsionar a indústria de defesa. Fizemos aqui com o Complexo Industrial da Saúde. Fizemos sobre cinema e audiovisual, Fernanda Montenegro, aquela dama fantástica da arte brasileira, o Barretão, com seus 94 anos aqui, discutimos cinema e estamos formulando política. Fizemos um evento aqui sobre inteligência artificial. Nós estamos montando no BNDES a rede brasileira de inteligência artificial, porque as empresas que não tiverem na inteligência artificial não estarão no futuro. Isso vale para tudo. O futuro é cada vez mais inteligência estratégica. E as empresas, sobretudo, a competição vai exigir. Então, o banco, estou dando alguns exemplos, é um grande centro de formulação de políticas públicas. Lançamos, por exemplo, com a Marinha, a Amazônia Azul para pesquisar o litoral, os recursos minerais estratégicos do nosso litoral, que não é só petróleo, ver como é que a gente protege os manguezais, como é que protege a fauna, como é que melhora a nossa pesca. Então, eu acho que esse lugar é um lugar muito especial, estou muito bem onde eu estou. Está dedicado e estou dedicado, focado, centrado para entregar um BNDES e acho que esse ano mostra o caminho promissor que nós estamos. Mercadante, o nosso tempo acabou. Antes de fazer o Pinga Fogo, eu quero que você responda muito rapidamente como que você acha que o 8 de janeiro de 2023 vai entrar para a história? Como mais uma demonstração que golpe de Estado
que autoritarismo, que desrespeito ao Estado Democrático de Direito, não vão ter mais lugar nessa sociedade. Eu lutei muito na minha juventude por isso, e lá tinha tortura, censura, repressão, e não queria que meus netos e meus filhos vivessem nada parecido. Foi muito importante ter derrotado aquele 8 de janeiro. Eu acho que tem uma grande coalizão democrática, espectros diferentes no Brasil, e as instituições brasileiras sobreviveram. E isso também é uma forma de atrair investimento, porque mostra que ela teve estabilidade, que as instituições são sólidas, que esse país é confiável. É um país que não tem guerra com nenhum vizinho há 150 anos. Só tem 15 países na ONU que têm relações com todos os outros países. O Brasil é um deles. A nossa diplomacia é a diplomacia da paz, do diálogo, da cultura. Eu acho que foi mais uma demonstração que nós somos uma democracia consolidada e temos que avançar, aprimorar. Tem muita coisa para melhorar, principalmente a distribuição de renda, mas é muito importante essa derrota do golpe. Pinga Fogo, peço que você responda rapidamente. Getúlio Vargas. Um grande estadista que ajudou a construir com ambiguidade o governo transitório, o governo democrático e o regime do Estado Novo são 3 momentos diferentes na política. O terceiro é autoritário, mas foi um grande estadista. Juscelino Kubitschek. Um dos momentos mais ricos da história do Brasil, o BNDES esteve no coração da estratégia 50 anos e 5 do Plano de Metas. Um grande estadista. Jânio Quadros. Completamente estável, não tinha a menor condição de governar o Brasil, a história demonstrou isso. João Goulart. João Goulart, um líder progressista, que teve um papel importante junto a Getúlio no trabalhismo, mas foi interrompido para a gente fazer uma avaliação do que seria um governo que tentava combinar reformas de base e estabilidade. Ditadura militar de 64. Um grande atraso histórico no Brasil, porque com censura, tortura, exílio, repressão, nós não iremos a lugar nenhum. Tancredo Neves. Um grande articulador político. José Sarney. Complexo, porque o Sarney é impressionante. Ele exerceu praticamente todos os cargos da República e foi o senador mais longevo da história do Senado, foi presidente, foi governador. Foi um governo com muitas dificuldades na presidência, mas ele é um líder político com muita riqueza. O Sarney, ele é muito mais do que a imagem pública que se construiu dele, é a minha experiência de convivência com ele. Fernando Collor de Mello. Instável, despreparado, aderiu ao neoliberalismo tardio e terminou de uma forma muito ruim a sua vida pública. Itamar Franco. Temperamental, mas soube escolher um governo capaz de fazer uma transição importante, que foi o combate à inflação. Fernando Henrique Cardoso. Um democrata, teve um papel muito importante em estabilizar a economia brasileira, uma pessoa comprometida com os valores civilizatórios, mas eu tenho uma divergência profunda que foi a adesão ao consenso de Washington ao neoliberalismo. Acho que perdeu uma grande oportunidade histórica, mas é uma liderança que merece todo o respeito. Dilma Rousseff. Dura, séria, correta, uma mulher de coragem, uma mulher que mudou a história, o lugar da mulher na política brasileira, e uma grande injustiçada, que ela sofreu um golpe de Estado, um impeachment sem crime de responsabilidade. Michel Temer. Golpista. Jair Bolsonaro. Negacionista, autoritário. E a história, eu acho que está demonstrando e vai comprovar as consequências desse negacionismo, não só na pandemia, mas no meio ambiente e outros temas importantes para o futuro do Brasil. Lula. O maior quadro político, a maior liderança popular da história do Brasil. E eu não posso dizer diferente, estou há 45 anos com ele, mas convivi muito e sei que ele é isso. Ele é uma espécie de um Mandela da África do Sul ou um Gandhi da Índia. Ele vai ficar para a história como a maior liderança política desse período histórico. Aloysio Mercadante. Pretendo bem desce. Mercadante, valeu, um abraço, obrigado, bom trabalho aí, sucesso. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Você também, tá bom? Tudo de bom para você e para sua família. Valeu. Pessoal, estamos encerrando a notícia agora em 2023. Feliz Natal para vocês, ótimo Ano Novo. A gente volta em 2024 aí com mais informação, mais boas entrevistas. Muito obrigado pela audiência e boa noite.